Olá, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa segunda parte do estudo sobre as duas testemunhas. Se você ainda não acompanhou o primeiro, não assistiu o primeiro, assista, porque é muito esclarecedor e a gente não consegue voltar no estudo anterior aqui. Eu não consigo é, fazer um link diretamente, trazendo todas as informações, porque senão o vídeo fica muito longo. Nós vamos dar continuidade aqui com o texto de Apocalipse capítulo 11 do verso 3 ao 12. Nós já estudamos, nós já fizemos todas essas referências aqui no vídeo anterior. Só estou dando uma relembrada para os irmãos, para que a gente possa fazer do ponto de partida, né, uma ligação com o vídeo anterior. Nós fizemos todas essas conexões, e no vídeo anterior nós falamos a respeito das duas oliveiras, que estão apontando aí para as duas testemunhas. No livro de Apocalipse aponta para o livro de Zacarias. E eu não falei sobre o castiçal, eu marquei ele, disse que falaria no próximo vídeo. E esse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse castiçal, que tem um simbolismo muito forte. E a gente precisa entender para que consigamos dar prosseguimento a essa linha de pensamento em relação ao que está escrito em Apocalipse, com o que foi revelado a Zacarias, ao profeta Zacarias. Amém? Então vamos dar continuidade. Vamos só fazer essa referência aqui ao livro de Zacarias e vamos tentar enxergar isso dentro da visão. Eu fiz aqui de uma forma bem lúdica sobre a visão de Zacarias, onde ele pergunta uma vez e depois ele pergunta mais duas vezes a respeito das oliveiras. E a visão que ele tem é bem contundente no que diz respeito às duas oliveiras, aos dois ungidos, que não são dois livros, não são o Novo e o Velho Testamento. Já pode, quem não assistiu vai entender isso no vídeo anterior. Não é um povo, não é nada disso. Não são os judeus e os gentios, não são os dois livros de ninguém, não é o livro de Mormons, não é a Bíblia. Não são livros, são pessoas. Isso está muito claro no texto bíblico. Quem lê o texto do profeta Zacarias entende isso perfeitamente. Quem são os dois ungidos? Diz claramente, tem várias referências. A gente entende que há um paralelo profético, sem sombra de dúvida, mas não enxergar para o contexto que está dentro da visão é abandonar a interpretação da Bíblia. Então a gente não pode fazer isso. E a visão mostra claramente as duas oliveiras, um vaso, canos de ouro, dependendo da tradução, tubos de ouro ligados ao castiçal. É um sistema de alimentação automática, digamos assim, em termos mais modernos, um sistema de iluminação automática, onde a chama realmente não apaga. Já botei aqui um desenhozinho de um castiçal. Aqueles mais atentos já entenderam o que está escrito ali em cima do castiçal, abaixo das chamas. Vamos tentar, de forma lúdica, compreender essa visão. Peço aos irmãos até que compreendam aí que eu não sou especialista em desenhos e arte, mas acredito que a gente possa compreender. A visão dele foi um castiçal, e acima do castiçal tinha um vaso. O vaso tinha 7 tubos de ouro, e havia duas oliveiras com dois tubos de ouro enchendo o vaso. Algo muito próximo desse desenho, essa figura que eu coloco aqui. E fica muito claro dentro do contexto que é Zorobabel, líder de Israel, e Josué, o sumo sacerdote. Por isso que a gente fala que não é judeu gentio, não é Novo e Antigo Testamento, nada disso. Nenhum livro se encaixa nisso daqui, mesmo porque Zacarias não entenderia se seriam dois livros. Não faz sentido nenhum, nem há um paralelo profético quanto a isso, nem há, porque quando a resposta vem que são os dois ungidos, Zacarias entende completamente. E essa figura aqui
do candelabro, né, é uma figura bem emblemática, simboliza Jesus Cristo. Todos nós sabemos, né, que o tabernáculo, todos os utensílios, móveis, utensílios do tabernáculo, eles têm uma referência muito forte a Cristo, e o candelabro é uma referência, um paralelo de Cristo, um símbolo, uma sombra de Cristo muito forte. E em vários textos do Novo Testamento, né, eu peguei aqui dois bem emblemáticos, falando que Cristo é a verdadeira luz. O candelabro ele fica no lugar santo, é a única luz que tem dentro do lugar santo. Não há janelas, não há entrada de luz. E a única iluminação que existe ali no lugar santo é o candelabro. Então, nitidamente é uma figura de Cristo, nitidamente. Ele é a luz do mundo, né? Também há um paralelo com a igreja, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos a luz. O próprio Cristo disse: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. Então há um paralelo também com relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então é muito rica essa tipologia em relação ao candelabro. Mas eu quero trazer aqui um texto que mostra claramente esse candelabro na sua elaboração, no momento em que ele é feito. Existe uma regra para fazer esse candelabro, e isso é muito interessante, que mostra mais uma vez que esse candelabro é a luz do lugar santo, é o próprio Cristo. Então, em Êxodo capítulo 25, verso 31, diz como tem que ser feito esse candelabro. Ele tem que ser de ouro batido, vai ser todo de ouro puro. Esse ouro tem que ser batido, não pode ser fundido. Por isso que eu destaquei batido e uma só peça, né? Vocês já sabem, aqui no canal é a maneira como eu coloco para destacar. O ouro desse candelabro, na sua elaboração, ele não pode ser fundido, ele tem que ser batido. E ele é feito de uma só peça, desde o pedestal até toda a ornamentação nos formatos de flores de amêndoa. Também tem uma referência muito forte nessa árvore. Mas enfim, não vou entrar nesse ponto, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, por que o ouro tem que ser batido? Porque esse candelabro ele é uma obra de arte. Então ele tem que ser batido. E simboliza, você lendo Isaías 53, eu botei ali, os irmãos já devem ter visto, que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então esse texto de Isaías 53 mostra o sofrimento desse corpo, desse candelabro sendo feito. Então ele vai ser batido do pedestal até a última peça dele inteira. Então até os copos, os seus cálices, tudo forma uma só peça. Então, a maneira como é feita esse candelabro mostra todo o sofrimento de Cristo. Então, esse é o paralelo. Eu achei bem interessante. Há outros. Não vou ficar aqui falando do candelabro o tempo inteiro, só para que você entenda que o candelabro é o Senhor Jesus. E essa figura profética, nessa visão, traz uma figura profética de duas testemunhas diante do Senhor de toda a terra. Ou seja, as duas oliveiras estão diante do candelabro. O candelabro simboliza o Senhor de toda a terra. Então essa figura teve uma repetição, e essa repetição se deu no Monte da Transfiguração. Esse é um paralelo. Quais são as duas testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra? Então nós temos esse paralelo na Transfiguração. Nós temos as duas oliveiras. Dentro desse perfil só tem dois personagens bíblicos que se encaixam nesse perfil, um como líder de Israel e outro como sacerdote. E os dois foram ungidos, porque a liderança tem que ter unção. Nós temos nessa visão, né, que traz o paralelo de Zacarias. Nós temos que voltar para o texto. Como eu disse para os irmãos no vídeo anterior, não dá para analisar tudo, senão o vídeo fica muito longo. Então
trouxe novamente o texto de Apocalipse, capítulo 11, não agora do verso 3, que a gente já analisou, o verso 3, agora a partir do verso 5. E vamos fazer uma pequena análise das linhas, das palavras em amarelo. Então, as palavras em branco nós precisamos entender. E vamos traçar esse paralelo com a transfiguração, que é a visão onde novamente o Senhor de toda a terra está diante de duas testemunhas que se encaixam nesse perfil, né, que nós vimos no profeta Zacarias. E é esse perfil que nós temos que fazer essa análise, traçar esse paralelo, através da palavra, dentro do que a gente consegue encaixar. E o autor, né, do livro de Apocalipse, ele traz essas dicas e praticamente entrega quem são as testemunhas. E ele praticamente fala, mas ele, né, dentro daquela ordenança de Deus, ele não revela nomes, mas ele dá praticamente de bandeja quem são as duas testemunhas que virão. Então, para que se cumpra a profecia. Na realidade, o que acontece aqui é uma colocação dos textos para que se cumpra o que foi dito pelos profetas. Essa é a realidade do que João está colocando aqui. Então, a gente precisa analisar todos os textos que estão em branco. 3 dias e meio. Outra coisa que eu queria falar sobre 3 dias e meio. As testemunhas terão um período que elas vão pregar, 42 meses, que dá 1.260 dias. Algumas interpretações dizem que 1.260 dias são 1.260 anos. Não acontece isso, não existe isso. E eu já até vi gente falar exatamente isso que eu estou falando aqui, que não são 1.260 dias, não são 1.260 anos, mas sim 1.260 dias. Mas eles pegam os 3 dias e meio e dizem que são 3 anos e meio. Ora, se ele afirma que 1.260 dias não são 1.260 anos, mas ele ao mesmo tempo diz que 3 dias e meio são 3 anos e meio. Não existe isso. É uma incoerência quando você faz essa análise do texto. Só quem não presta atenção não compreende que a pessoa que está ensinando assim está ensinando errado. Porque no momento em que diz que 1.260 dias não são 1.260 anos, e isso está correto, você não pode usar uma outra interpretação para 3 dias e meio que não seja 3 dias e meio. Então tem pessoas aí ensinando isso, e isso está errado, irmão. Isso é muito perigoso. Você não pode afirmar que outros erram quando afirmam que 1.260 dias são 1.260 anos, mas você erra quando diz que 3 dias e meio são 3 anos e meio, ainda diz que entrega de bandeja. Não pode. Não pode. Isso está errado. Então os 3 dias e meio são 3 dias e meio. E há um paralelo desses 3 dias e meio com ressurreição, porque os judeus não acreditam em ressurreição após o 3º dia. Por isso Jesus ressuscitou ao 3º dia. Mas Lázaro já é de 4 dias. Então, é aí que entra a palavra soberana do nosso Senhor Jesus. Aquele que, mesmo que esteja morto, se crê em Cristo, viverá. Então, esse é o paralelo profético dos 3 dias e meio. Porque os judeus não creem em ressurreição após o 3º dia. Por isso o milagre de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, é um milagre fora do comum. É um milagre que só o Senhor Jesus consegue realizar. É um paralelo desses 3 dias e meio. Então, eu não vou poder entrar em mais detalhes, porque senão o vídeo fica muito longo. Tem o subir para cá, e subiram ao céu em uma nuvem, a grande voz. Na Monte da Transfiguração houve uma grande voz. Então tem que traçar esse paralelo que o apóstolo João deixa expresso nesse texto. Esse é o paralelo. Então, vamos fazer a análise somente das palavras em amarelo, para que o vídeo não fique muito longo. Amém? Deixa eu adiantar aqui, para que a gente possa ter essa compreensão das duas oliveiras. Os irmãos já entenderam o paralelo com a transfiguração. E diz aqui no verso 5, ó: se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, irmãos, fica claro que nesse texto aqui não há nenhum
uma relação com dois livros, né? Fica claro que não são o Antigo Testamento e o Novo, não é o judeu e o gentio. E esse texto que nós vamos analisar agora, eu vou colocar também o texto seguinte, né? E quero falar que há uma diferença entre alegoria e simbolismo. Aqui há uma linguagem simbólica, e essa linguagem simbólica, né, ela traz elementos que identificam as duas testemunhas, né? Então nós temos aqui no texto as palavras em amarelo, então vamos fazer essa análise e já conseguimos identificar, ó, das suas bocas sairá fogo. Esse sairá fogo é a mesma relação simbólica que tem no verso 6, que nós estamos lendo aqui abaixo, né? Elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Vamos analisar os textos em amarelo e já podemos identificar que as duas testemunhas têm que clamar por fogo e cair fogo do céu, porque isso é o que quer dizer sair fogo das suas bocas. Ora, isso não é uma linguagem literal que vai sair fogo de suas próprias bocas, mas elas vão clamar por fogo, como já aconteceu no passado com essas duas testemunhas, e pediram fogo e caiu fogo do céu. Então isso aconteceu com Elias e aconteceu com Moisés. Em resposta às suas orações, aos seus pedidos, caiu fogo no céu sobre o altar, tanto com Elias quanto com Moisés. Então, isso que quer dizer sair fogo de suas bocas. Nós temos também como já separar aqui agora duas características diferentes. Ó, poder sobre as águas para converter em sangue e poder para fechar o céu. Agora sim, a gente consegue deixar claro, e o autor, o apóstolo João, praticamente diz quem são. Praticamente diz quem são. Quando ele coloca, né, que elas têm poder para fechar o céu, que é o primeiro texto aqui, para que não chova durante os dias de sua profecia, está em azul, para dar um destaque mesmo, que quando Elias profetizou, não choveu durante os dias de sua profecia, porque ele disse que não choveria sobre a palavra dele, só tornaria a chover sobre a palavra dele. Então aconteceu isso com Elias. Então Elias tem o poder para fechar o céu. Então aqui já começa a dar uma diferenciada entre as duas testemunhas. O apóstolo João, ele praticamente diz que é Moisés quando tem poder sobre as águas para converter em sangue. Esse é a primeira praga do Egito. Converter água em sangue é a primeira praga. Ou seja, ele usou o poder de converter a água em sangue, que foi a primeira praga que Moisés lançou sobre o Egito, para identificar. Olha só, ele já praticamente disse quem é. Praticamente disse quem é. E aí, dentro do perfil daquele líder de Israel e dentro do perfil do sacerdote, você só tem esses dois ungidos que têm registros bíblicos que conferem exatamente com o que o apóstolo João coloca aqui. Não há outros que tenham essa descrição. E os versos bíblicos onde você encontra isso, né, com relação ao profeta Elias, tem 1 Reis 18:38, onde caiu fogo no altar. É uma passagem muito conhecida, um texto muito lido, muito conhecido, muito estudado, muito falado. Também tem em Levíticos 9, quando Moisés pede confirmação e Deus responde. Moisés pede a presença de Deus e Deus responde com fogo no altar. Um texto também muito bonito, muito lindo, e todos conhecem esse texto. Quando o texto aponta para Elias, mostrando com relação ao poder de fechar o céu, 1 Reis 17:1, é um texto que todos nós também conhecemos, um texto muito lido, né? Há também em Êxodo, capítulo 7, se referindo à transformação de água em sangue. O texto de Êxodo 7, verso 20, fica muito evidente
que são essas duas testemunhas, que são Moisés e Elias. Quando a gente compara a leitura de Zacarias, faz essa interpretação que o próprio texto já direciona, falando dos dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Você vê esses textos, tudo que o apóstolo João colocou. Você também consegue enxergar o fogo de destruição, que é o fogo que vai sair das suas bocas para destruir os inimigos que querem lhe fazer mal, né? Em relação ao profeta Elias, segundo Reis, capítulo 1, verso 10, todos conhecemos os capitães que vieram encontrar Elias e o fogo destruiu eles. Temos também o número 16, talvez esse aqui, também um texto bem conhecido, talvez alguns não tenham percebido, mas foi um fogo que veio do céu para destruir. É a famosa revolta de Coré, Datã e Abirão, Números capítulo 16, verso 35. Todos esses textos mostram o poder que essas duas testemunhas têm. Então, quando você começa a ler esses textos, você vai entender claramente o que o apóstolo João está colocando. E eu queria deixar bem claro, né, os irmãos que já estão acompanhando desde o primeiro estudo, já entendem que é Moisés e Elias, e aqui fica muito evidente. Eu também vou apresentar aos irmãos, mas esses três textos aqui, três referências de texto: 2 Pedro 2,16, 17 e 18, Pedro se referindo ao momento da transfiguração, no Monte da Transfiguração, ele presenciou, e onde ele reafirma que os profetas falam a verdade, não é uma fábula. Ele viu a glória do Messias. Pedro viu. Tiago também foi impactado, porque ele também estava na transfiguração, e ele menciona Elias em sua carta. Então, nós temos que ficar atentos ao que Pedro fala, ao que Tiago fala. E João, o apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse, ele menciona aqui os poderes, o ministério das duas testemunhas, e ele aponta como Moisés e Elias, porque Pedro, Tiago e João estavam na transfiguração. Eles sabiam que o poder do Messias foi revelado ali, e as duas testemunhas estavam diante do Senhor de toda a terra, e eles presenciaram esse momento. Então fica muito claro, muito evidente quem são as duas testemunhas pelo próprio texto bíblico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Um abraço a todos, a paz.